como ganhar a aprovação de Deus. Esse nosso assunto ele estará distribuído em 5 pontos. O primeiro ponto é busque o bem dos outros. O segundo ponto é passe nos testes de Deus. O terceiro ponto é não seja distraído pelo mundo. O quarto ponto é que nós devemos nos concentrar ao máximo nas coisas eternas. E o quinto ponto, que devemos ser diligentes com as coisas de Deus. Todo obreiro ou a obreira, para que Deus venha cumprir o plano que Ele tem na sua vida, ele deve sim, primeiro ser chamado, como nós já vimos no episódio anterior, ser um escolhido e por último, e um não menos importante, ser fiel e leal ao Senhor, a ponto de ganhar a confiança do nosso Deus. Para isso, nós temos que nos esforçar. E como se esforçar? Qual é este caminho, o caminho da aprovação de Deus? Primeiro, e um dos mais importantes de todos, busque o bem dos outros. Deus ele não nos chama para a sua obra, para que nós venhamos a somente buscar os nossos fins de autopromoção. Não. Deus nos chama para a sua obra porque existem necessidades ao qual nós, como obreiros, como pastores, como obreiras da casa de Deus, nós precisamos olhar e estar atento a essas necessidades. Se Deus te usar para curar uma pessoa, para orar e uma pessoa ser curada, você está buscando o bem dela, né? E Deus, ele não está olhando para o instrumento, ou seja, você, para que esse instrumento seja exaltado, para que o seu ego seja inflado. Não. O nosso Deus, ele está olhando para a instrumentalização da tua vida e através desta instrumentalização as pessoas sejam beneficiadas com as bênçãos do Senhor. Se Deus te usar para levar uma palavra de salvação a um drogado, a um aflito, alguém que está no fundo do poço, essa pessoa ser salva, mudar de vida, é claro, o nosso Deus, ele vai te recompensar pela sua disponibilidade em fazer a sua obra. Mas o final, o mais certo de todo o objetivo desta obra de Deus é alcançar salvação, libertação, transformação, mudanças de vida e para que o seu reino seja estabelecido nos corações. Então, a nossa prioridade não tem que ser a nós mesmos. É um fundamento muito importante para o obreiro, para a obreira, mas a nossa finalidade tem que ser saber que há necessidades e que Deus opera em cima destas necessidades. O segundo ponto que iremos trabalhar hoje nesse vídeo é que nós devemos passar nos testes de Deus. Deus ele nos prova sim, nos prova sim. Não existe um de nós que esteja na obra, envolvido com as coisas de Deus, que não seja provado pelo nosso Senhor. Se nós olharmos lá na história de Israel, nós vimos Deus chamando Gideão para uma grande batalha, ao qual o Senhor mesmo iria garantir a vitória. Não é verdade? Lá Deus chama 32 homens israelitas de Israel para aquela batalha. Mas Deus põe à prova, a teste aqueles homens. O primeiro teste que Deus faz, Deus disse, olha, Gideão, o exército ali na frente que vai lutar contigo, ele é de milhares, muitas vezes maior do que o teu. No meio de você, certamente há homens que estão com medo, são medrosos. Gideão, me faça um favor, chegue até os homens, ao teu arraial, e diga para eles que aqueles que estão com medo de irem à batalha, de perderem suas próprias vidas, que eles estão dispensados, que voltem para a sua nação, que fiquem nas suas casas, nos seus lares, e não saiam à batalha. Dali, meus queridos, vocês conhecem a história, 22.000 homens recuaram para trás, homens de guerra recuaram para trás. Gideão fica com 10.000.
Agora eles chegam à beira de um rio e Deus diz: olha, Gideão, prova estes homens, prova eles, manda eles beber água. Aqueles que se deitarem no rio e tomarem água descuidadamente, esses, Gideão, tu aparta e os manda de volta para as suas casas. Mas aqueles que tomarem água lá do rio e trouxerem a sua boca em forma de uma concha e estejam atentos, cuidando a tudo que está à sua volta, estes, Gideão, esses vão passar no meu teste e esses serão os teus companheiros chamados, escolhidos e que serão fiéis a ti. E então, assim acontece. De 32.000 homens, são eleitos apenas 300 para vivenciar um grande milagre da parte de Deus diante daquela nação de Israel e uma grande vitória. Todos aqueles homens ficaram em pé, alertas à sua volta. Meus queridos, Deus, Ele não gosta de pessoas que estejam descuidadas com as suas provas. Vocês viram, era algo tão simples. Uma pergunta e uma ação. A pergunta dos covardes, dos medrosos, que pudessem voltar para casa, voltaram. Não chegaram a ver o êxito, o triunfo de Deus. Aqueles que tomaram água de qualquer jeito, procederam da sua vida de qualquer maneira, descuidados, alheio aos perigos que estavam à sua volta, também não foram selecionados. Mas os 300 homens que ficaram alertas, vigilantes, sabendo que à sua volta havia perigo, estes Deus aprovou. Em nossas atitudes, hoje, no dia a dia, Deus está sempre atento às nossas vidas. Ele está sempre atento naquelas atitudes que nós temos em relação ao uso do nosso dinheiro, como empregamos ele. Aqui nós nos damos aos prazeres desta vida e muitas vezes estamos não vigilantes, não cuidadosos, com talvez os prazeres momentâneos que vivemos, mas os malefícios que eles podem acarretar à nossa vida espiritual. As nossas atitudes de honra aos homens, de honra às autoridades, de subordinação, de estar diante da palavra de Deus e sendo pautado, regrado a sua vida por ela, o cuidado com o seu testemunho, a sua vida diante dos homens, isto tudo conta. São coisas que Deus não te fala, não está ao teu lado, dizendo, olha, cuida isso, cuida aquilo. Não. Se nós olharmos estes homens, Deus não chegou ao lado deles e diz, não bebam água descuidadamente, que vocês vão ser reprovados. Não. Deus analisou, através de Gideão, que era o seu instrumento na época, como que esses homens iriam proceder. Ei, querido obreiro, querida obreira, você está sendo observado dia e noite por Deus, pelos homens e pelas autoridades eclesiásticas constituídas diante de ti. Então tenha cuidado no teu proceder, para perceber o quando Deus está te observando e te aprovando. Tenha este cuidado. E para nós termos este cuidado, nós entramos no terceiro ponto, e é onde vamos finalizar esse episódio de hoje. Nós não devemos ser distraídos por este mundo. Jesus ademoestou aos discípulos para não ficarmos oprimidos com o cuidado deste mundo. Lucas 21:34, ele nos diz assim no seu texto: vigiai para que os vossos corações não fiquem sobrecarregados com a glutonaria, embriaguez e os cuidados desta vida, vindo sobre vós repentinamente aquele dia como uma armadilha. Paulo também fala aos Coríntios, dizendo, de agora em diante também os que têm esposas deveriam ser como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam o mundo como se não estivesse utilizando completamente.
pois a fama deste mundo está acabando. E diz assim no final: digo isto para assegurar a vossa devoção ao Senhor sem distração alguma. Esse texto está lá em 1 Coríntios 7, entre os versículos 29 e 35, ele está um pouco resumido aqui. Mas vejam bem o que Jesus disse, né? Não estarmos envolvidos, sobrecarregados com os cuidados desta vida. Paulo já diz mais radical: olha, se você tem mulher, age como se não tivesse. O que ele está dizendo para não cuidar da esposa? De maneira nenhuma. Ele está dizendo para que a nossa prioridade como obreiros, né, ela não venha a ser sucumbida através do nosso tempo empregado nestas áreas da vida. E nós temos sim que cuidar da esposa, da família, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, e ter toda a nossa atividade que nós temos neste mundo regularmente. Mas não nos distrairmos de maneira alguma e perdermos o foco, o objetivo, a nossa concentração daquilo que Deus nos chamou, nos escolheu e nos colocou como seus fiéis. E ele diz assim: digo isto para assegurar a vossa devoção ao Senhor, sem distração alguma. Este mundo ele nos cria muitas distrações. Se nós olharmos para os roubadores de tempo hoje, olha um aparelho de celular, né? Quanto tempo as pessoas desperdiçam, né, em distrações diante de um aparelho de celular, diante de uma televisão, ou diante de uma mídia, seja ela qual for, né? Tantas coisas nos roubam o tempo em que nós poderíamos estar devotos a Deus, na leitura da palavra, na visita a alguma pessoa que esteja necessitada, no nosso preparo como obreiro, estudando, nos dedicando na oração, nos dedicando no jejum, tantas coisas que vão tirando a nossa devoção, ou seja, ser devoto é estar na presença de Deus com toda a devoção a Ele, né? E as coisas deste mundo, elas não são legítimas, elas são passageiras, né? Hoje elas existem, são efêmeras, amanhã já não existem mais, mas as coisas de Deus, elas permanecem eternamente. Temos que ser como aqueles homens, beber a água que está sendo proposta para saciar o nosso corpo físico, mas com toda a vigilância. Nossas mentes, elas devem estar ocupadas na batalha que o Senhor propôs para nós. Nós temos uma batalha travada contra o nosso inimigo. Todo aquele que está na obra, ele está com uma responsabilidade dada por Deus, com uma missão específica, com o seu chamado, que o Senhor o chamou, com a sua fidelidade a Deus. Os seus discípulos de Jesus sempre estiveram, ou sempre buscaram estar com o seu foco a Deus. A igreja primitiva sempre buscou o seu foco em Deus. Querido obreiro, querida obreira, encerramos este vídeo e mais este episódio falando para você: cuidado, Deus te escolheu, mas Ele está sempre te cuidando nas tuas mínimas atitudes. Seja vigilante neste mundo. Não se distraia de maneira nenhuma. Não perca o foco. Deus quer te usar grandemente. Quer te fazer um instrumento dele nesta terra. Se coloque diante de Deus e diga: Senhor, me ajuda a ter o teu certificado de aprovação como um obreiro, como uma obreira nesta terra. Que Deus ricamente lhe abençoe.